Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our English Live today, August 5th, 2020, from 9 to 9:50. Ah, bom, pessoal, depois desse pequeno recesso, nós voltamos com as nossas atividades e seguimos caminhando com as atividades da nossa apostila. E eu espero sinceramente que a gente possa fazer ainda melhor nesse segundo trimestre, ok? Eu conto com vocês. Então vamos começar aqui. Bom, na última aula a gente falou um pouco sobre comida, né? Sobre tipos de alimentos, laticínios, carboidratos, proteínas, saladas, enfim. Orgânicos, e essa unidade ainda fala um pouco sobre isso, mas no primeiro momento eles apresentaram os alimentos e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre hábitos, né? Então, nessa primeira apresentação, a gente discute um pouquinho aí, e aí se você puder participar ou pelo chat ou verbalmente, fique à vontade. Mas a ideia a primeira pergunta aqui é quem ou que influencia. Esse influencers aqui é um verbo, tá? Não são influências. Então, quem ou que influencia os seus hábitos de alimentação, de comer. E por que tem esse the most aqui no final, professor? The most ele é o superlativo de more. Quando a gente fala more, é mais, né? Mais do que, more than. Quando eu falo the most, significa o mais, o grau superlativo. Então, quando eu pergunto, coloco esse the most no final, na verdade eu quero saber quem ou o que mais influencia os seus hábitos alimentares. E aí eu queria saber de vocês, né? Se você é muito mais influenciado por celebridades, por aquilo que os médicos ou as pessoas que propõem dietas, né, falam, pelos anúncios, família, amigos, ou trend é uma palavra que está sendo muito usada aí, né? Mas são as tendências. Então, as últimas tendências. Então, a pergunta é essa. E aí eu conto com a resposta de vocês. Quem ou o que mais influencia os seus hábitos alimentares? Tempo. Ok. Família. Em Lara, essa influência da família é uma influência assim, só pelo fato deles comerem o que eles dizem para você comer, ou porque dizem para você comer? Né? Tem influências e influências. Algumas falam assim, não, você tem que comer, mas às vezes a própria família não come, né? Então essa influência que você fala, eles comem, eu acho, e acabam comendo a mesma coisa. Legal, legal. Porque quando a gente fala para comer e a gente não come, fica meio difícil da gente acreditar, né? Por se é bom, por que você não come também? Pois é. Mas alguém quer contribuir? Alguém aqui come o que a sua celebridade come? Ou você come só porque aquela pessoa que você admira come, a celebridade no caso? Não, né? Ninguém? Anúncio. Anúncio eu tenho certeza que alguém aí faz. Já viu aquele anúncio de um prato na televisão e falou assim: ah, vamos pelo menos experimentar, né? E às vezes a gente acaba gostando. Todas as minhas celebridades comem hambúrguer. Comecei a tomar chá por causa de uma influenciadora. Poxa, legal. Chá é interessante também. Legal, legal. Alguém já se influenciou por hábito alimentar
por causa de um professor, de repente está ali e viu um professor, ou numa atividade extracurricular, ou uma, assim, vamos ao teatro, vamos a uma feira, que de repente foi com a escola, e aí você viu o professor comendo, se alimentando, e de repente aquilo influenciou alguém assim, um professor, que o professor é um influenciador, né? Na verdade. Cri, 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 cri. Ok, então vamos seguir. Letra B. What are your eats? Ou seja, quais são os seus hábitos alimentares? Aí ele pede aqui, think about what you eat and grade how much you take the following items into consideration. Então a gente não precisa fazer isso aqui, mas pelo menos a gente vai pensar, né, a respeito. Então ele pede para você pensar sobre os seus hábitos alimentares e numerar aqui de 1 a 5 é, aquilo que você mais leva em consideração quando você escolhe a sua, a sua comida. Ou seja, você escolhe a sua comida, aquilo que você come, tem como base a conveniência. Ah, não, é porque é mais fácil de fazer. Não, eu gosto de. Aquilo que eu como é baseado no meio ambiente. Então, aquilo que eu encontro né, na natureza, então eu opto. Pelo gosto. Se eu gostar, eu como. Se eu não gostar, eu não como, não. Tem a ver mais com o que eu gosto do que propriamente com o que com alguma dessas teorias. Sustentabilidade. Alguém come aqui baseado na sustentabilidade? Alguém come aqui baseado, por exemplo, uniqueness. Uniqueness significa único, né? Então alguém come aqui só porque tal alimento ele tem aquela peculiaridade. Eu gosto de comer alimentos que são diferentes. Eu, por exemplo, eu gosto de comer alimentos que são diferentes. Eu gosto. Pelo menos de experimentar, né? Fatores nutricionais. Quando eu era pequeno, tinha coisas que eu não gostava de comer. E eu passei a comer porque eu entendia que aquele alimento era importante para mim. Então, eu não comia porque era gostoso, eu comia pensando na minha saúde. E aí eu comecei a comer mais esses alimentos, que são os verdes, né? O alimento verde. Olha aqui, ó, um ponto interessante, a apresentação. Então, quem come pela apresentação? Dizem que a gente come primeiro pelos olhos, né? Com os olhos. Então, às vezes, você já comeu alguma coisa que você olhou e falou assim: nossa, que coisa gostosa, só pela apresentação, e de repente viu que não era tudo aquilo, ou de repente a apresentação era condizente com o sabor. Gente, Eduardo colocou aqui: eu como já pensando se vai me sustentar. Muito bom, muito bom. Senão a gente fica comendo toda hora, né? Tem um ponto importante aqui, ó. O preço. Às vezes a gente come não é porque a gente, né, é por causa do preço também. Tem umas coisas assim, né? Preço é relevante, isso aí. My cravings. Cravings. Esse cravings significa desejos. Não tem aqueles desejos de grávida que o pessoal fala? Então isso a gente chama de craving. My cravings. Hoje eu tive vontade de comer lagosta. Eu vou comer. Peraí. Mas o preço também não é, né? Poxa, mas você não vai comer sempre. Então, de repente, você consegue. Você pode não comer sempre, mas aquele dia você pode se permitir a comer. Sorry. A comer. Eu acho que vale a pena. A gente também precisa se amar, não é verdade?
Beleza, pessoal, vamos seguir então para o próximo slide. Tem um texto aqui interessante que foi proposto, que é Millennials are changing the way we eat. Ou seja, os millennials, essa palavra millennials, que se refere a alguma, algum grupo, né? Estão mudando a forma que comem. Estão mudando a forma que nós comemos. Ou seja, alguém, um grupo aqui, está baseado naquilo que eles, a forma como eles comem, estão mudando todo o, a forma das pessoas comerem, né? Então vamos ver aqui. If you've noticed a positive change in food trends over the last 10 years, thank a millennial. Então, se você notou uma positiva mudança nas tendências de comida pelos últimos 10 anos, agradeça ao milênio. O que é isso? Loosely defined as people born from the early 1980s until about 2004. Millennials are the largest US age demographic and such as they are key taste makers. Então, esses millennials, que grupo é esse? É o grupo de pessoas nascidas no início da década de 80 até 2004. Então, essas pessoas, de acordo com o que ele falou aqui, elas são as pessoas que provam, né, que têm provado a comida e que têm ditado novos hábitos alimentares. Their food preferences are helping determine what you'll find in grocery stores and restaurants across the country. Então, as suas preferências têm ajudado a determinar o que você vai encontrar nos supermercados, nas lojas de conveniências e restaurantes pelo, pelo país. Né? Se você observar, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, alguns supermercados daqui da nossa região, eles não têm alguns produtos que tem em supermercados de outras regiões. Porque às vezes é um produto que não tem uma saída muito grande aqui. Então, o supermercado, para colocar um produto daquele que às vezes é um produto caro, então ele prefere não colocar, já que as pessoas não compram ou não conhecem, né? Eu, por exemplo, sou fã de queijo, mas nem todos os queijos que eu gosto eu encontro nos supermercados daqui da nossa região. Alguns deles eu só encontro em Vitória, por exemplo, ou Vila Velha. Here's how this generation is influencing the way we eat. Aqui, ó. Eis aqui como essa geração está influenciando a forma como comemos. These are generalizations based on statistics and not necessarily true for every millennial, you know. Então, é baseado em estatísticas, informações são baseadas em estatísticas e não necessariamente pode ser verdade de acordo com a pessoa desse período que você conhece, entre 80 e 2004. Então vamos lá. They want the truth. O que dizem essas pessoas? They want the truth from food manufacturer. Então são aquelas pessoas que ficam buscando a origem da comida. Quem foi que fabricou isso aqui? Esse fabricante é bom? Esse fabricante tem notoriedade? Esse fabricante tem, tem uma boa avaliação, por exemplo? Segundo, they love customization. Millennials don't want the same sad burger that everyone else is eating. To custom design the flavor and personalize their meal. Ou seja, eles adoram customizar. Então, esses millennials não são aquelas pessoas que comem aquilo que já está pronto. Eles experimentam, eles misturam, tá? Que isso significa customizar. They want easy. Millennials are the drivers behind meal kits, grocery delivery services, food trucks, online ordering, and growth of hit and eat options at grocery stores.
Então, trocando em miúdos, eles querem facilidade. Eles querem aquela comida que chega da forma mais fácil possível na sua casa, né? Ou na sua mesa. They are redefining healthy. Então, eles estão redefinindo o conceito de saudável. Então, de acordo com as estatísticas, eles podem dizer para você se a comida é natural, orgânica ou, local, ou de fonte local ou sustentável. While there are many positive changes in food and nutrition because of millennials, there is one troublesome statistic to note. Bom, muito embora haja vários pontos positivos, há um probleminha na estatística que precisa ser observado. De acordo com o IFIC, about 40% of millennials say that friends and family are a top source of their nutrition information. Então, cerca de 40% desses millennials dizem que os amigos e a família são a principal fonte da sua informação nutricional. E somente 21% deles respondem. Eles acreditam em médicos, nas pessoas que prescrevem dietas, e mais, os millennials rely heavily on websites. Eles baseiam a sua alimentação mais em websites, bloggers e social medias, fitness. Ou seja, nesses sites que falam sobre comida. Então, eles procuram mais, né? Que é uma forma, né? Ok? Bom, vamos seguir. Então, a pergunta A é: Who are the millennials? And how big is their influence in the USA? Então, quem são os milênios? Nós já falamos que são aquelas pessoas que estão entre o quê? Entre 1980, início de 1980 e meados de 2004, né? Então, vamos elaborar a resposta. People born, o que é born? Nascidas, né? Então, people born from the early 1980s until about 2004. Então, ele vai falar também o seguinte: their food preferences. Então, respondendo agora, quão grande é a sua influência? Their food preferences are helping determine what you find in the grocery stores and restaurants across the country. Então, essas opções de alimentação dessas pessoas, ou dessa geração, têm ajudado a determinar o que vai ser encontrado nas lojas e nos restaurantes. Ok? Letter B. What does healthy eating mean for them? Então, healthy eating é alimentação saudável. Mas o que? Olha a estrutura de pergunta: pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Então, o que a comida saudável ou alimentação saudável significar, traduzido no presente, significa. Então, o que alimentação saudável significa para eles? Eles, porque foi usado no final da frase. Se fosse no começo, seria they. Mas como está no final, é them. Então, o que é alimentação saudável significa para eles? Para eles quem? Para os millennials, que é o assunto, que é o tópico do texto, né? Does it mean the same for you? Então, significa a mesma coisa para você? Então, o que significa comida saudável para eles? For millennials, healthy eating means. Por que eu botei agora um S no verbo mean? Porque antes não tinha, porque já tinha o das na pergunta. Agora eu estou respondendo, então está na terceira pessoa. Eu preciso botar. Então, comida saudável, alimentação saudável significa comida que é natural, orgânica, de fonte local ou sustentável. Ok? Comida saudável para você significa isso também? É a pergunta que ele faz aqui. Does it mean the same for you? Sim ou não? Sim, né?
Vamos seguir então. Agora a gente tem um diálogo aqui breve, na verdade, um pequeno texto sobre dois adolescentes. Teens and food, ou seja, adolescentes e comida. Nós vamos ver aqui o depoimento do Matthew Charlton, que tem 11 anos, e de West Lancashire. Food attitude. Então, qual é a predisposição alimentar dele? Cooks for his parents. Então, ele gosta de cozinhar para os pais. Matthew lives with his mother, Vicky, and father, Charlie. Então, ele mora com os pais. Some nights I'll just make scampi and chips for dad and meatballs for me, or pizzas, but I prefer to be more adventurous. I want to make salmon uncut stuffed with artichokes and wild rice. Bom, então ele mora aqui, primeiro, com os pais. Então, algumas noites ele faz esse scampi and chips. O que é scampi and chips? Hã? Alguém? Esse prato que eu coloquei aqui, ó. Scampi é camarão, né? Na verdade é um camarão empanado que eles fazem com batatas, né? E tá vendo esse aqui, ervilha. Esse prato aqui, Scampi and Chips, na verdade, ele é um prato típico de Dublin. Na, em Dublin, eles comem. Eu não comi esse prato lá, o scampi. Eu comia muito fish and chips. Mas repara que tem aqui a ervilha, aqui ó, do lado. Então eu cheguei a comer alguns pratos com ervilha e outros eles faziam purê de ervilha pra gente. Ok. Does he ever go to Mac? Então ele já foi alguma vez ao McDonald's? Only for special occasions, as a treat when I get a good school report. Só em ocasiões especiais, né? Então, na verdade, ele gosta de cozinhar, gosta de fazer alguns pratos aí. 3 Marshall, 13, Puckington, Socenet. Food attitude, vegano, vegan. 3 lives with her mother. Então, 3, Marshall, é um menino ou uma menina? É uma menina, né? Que ela mora com a mãe dela, ó. Her mother. Então aqui já dá a dica que Tree é uma menina. Her as a vegetarian. Então ela cresceu como vegetariana e aos 13 decidiu tornar-se vegana. E convenceu a mãe dela, convenceu a mãe dela a se juntar. Eu costumava comer os produtos do dia a dia, né? Muito queijo, especialmente. E aí eu percebi que era crueldade com as vacas, né? Ela percebeu a crueldade que era com as vacas fazer isso. Então, I troll the internet for recipes. Então, ela foi para a internet em busca de novas receitas e agora é adepta do vegano. O nome da menina é a mesma escrita de árvore. Tem dessas coisas. Ok? Vamos continuar. Bom, eu só quero aqui que você coloque o nome de um e o nome de outro. Então, ele pede o seguinte: This teen, ou seja, esse adolescente chooses to venture in the kitchen rather than waiting for his or her parents to cook. Então, esse primeiro gosta de se aventurar na cozinha. O que é esse rather than? Rather than significa ao invés de. Então, ele gosta de se aventurar na cozinha ao invés de esperar por seus pais cozinharem. É o Matthew esse aqui, né? This teen prefers to be vegan
because of his or her health and the environment. Então, ela prefere ser vegana por causa da saúde dela e por causa do meio ambiente. Fácil é tree, né? Ok? Bom, qual é o ponto, é, qual é o ponto de gramática nessa unidade? São as preferências. Por isso que a gente falou de preferências aqui. O tópico baseado era preferências. Então, qual é a questão da preferência aqui? Ele. Deixa eu botar uma luz aqui. Bom, então ele pede para a gente ficar atento às expressões prefer e rather. No texto eu coloquei para vocês a questão do rather. Falei que era a preferência, né? Que era preferir. Mas existe o verbo preferir, que é o verbo prefer. Então vamos ver agora alguns casos onde a gente usa um e usa outro. Então ele fala assim, ó. Ele traz algum exemplo aqui, o primeiro exemplo. I'll just make scampi and chips for dad and meatballs for me. Or pizzas. Né? Então ele faz esse prato para os pais. But I prefer, mas eu prefiro, I prefer to be more adventurous. Então aqui nesse caso ele usou o prefer. Vamos ver o caso onde ele usou o rather, para a gente ver se tem alguma diferença. Matthew chooses to venture in the kitchen rather than. Opa, então já sabemos que o rather ele vem acompanhado do than. Tree prefers to be vegan. Então, olha, os dois casos do prefer, se a gente observar, ele usou o to depois. Prefer to be, prefer to be. E o rather than, apesar de usar um verbo ali, mas ele não usou o to, não é o verbo no infinitivo. Ok? Então, nós vamos seguir aqui para definir um pouco mais essas regras. Complete as frases com prefer or rather. Nós sempre usamos, ou frequentemente usamos, then. Quando que se usa o then? Depois de quem? Do rather. Então, eu não uso prefer than, eu uso rather than. Então, rather than significa prefer. Ou rather than pode ser substituído por prefer. Ok? We use to plus verb or a noun after. Nós usamos o to mais o verbo, que foi o caso daqui, ó, to be, ou um substantivo depois. É o prefer. Ok? Bom, a grosso modo é isso, mas vamos ver nos casos aqui para a gente descobrir. Então eu tenho aqui, ó. Choose the correct option to complete the sentences about different eating habits. Então vamos seguir. Letter A. Japanese dishes usually ask for rice. Aí eu uso rather than pasta ou prefer to pasta. Bom, vamos olhar o que vem depois. Pasta é um verbo ou um substantivo? É um substantivo. Quem é que é usado antes do substantivo que nós vimos? Aqui, ó, noun. É o prefer. É isso? Mas eu não posso botar to pasta. Então só pode ser quem aqui? Rather than. Ok? Nós vamos ver um caso do prefer que tem substantivo. Seguimos. Many American teens rather than have. Opa, have é um verbo, né? Então, se é verbo, eu não posso botar rather than. Tem que ser o prefer to. Prefer to have. Entendeu agora por que o primeiro tem que ser rather than? Porque eu não posso falar prefer to pasta. Eu preciso prefer to e um verbo. Então, prefer to have. Agora já ficou mais fácil.
My friend cousin. Opa, eat é um verbo, então prefers to eat. Brazilians usually eat rice and beans. Mac não é verbo, então é rather than. Fred rather have ou prefers to have? Prefers to, porque tem o have, que é um verbo. While Mike would rather ou would prefers to have. Ah, bom, nesse caso aqui, olha só. Seria o prefer to have, porque eu tenho um verbo. Só que o rather, reparou que o rather não tem o than? Então, quando o rather não tem o than, ele pode ser usado antes de um verbo. Até porque eu não poderia usar prefers junto com would. Eu não falo would prefers, é would prefer to. Então, por isso que ele não pode ser, por dois motivos. Um, porque está errada a escrita dele. Segunda, porque o rather sem o than tem essa preferência. Letra F. Would you rather ou prefer? Rather. Por que aqui eu usei rather e não prefer, já que have é verbo? Porque o rather está sem o than. Você preferiria tomar um café mais tarde ou um almoço mais cedo hoje? Então vamos entender aqui o que aconteceu. Na letra A, eu tenho aqui um substantivo, ó. Então por isso que eu usei rather than. Na letra B, eu tenho um verbo, por isso que eu usei prefer to have. Na letra C, eu tenho um verbo, então prefer to. Na letra D, rather than, então eu tenho um substantivo. Então, basicamente, prefer to, verbo. Rather than, substantivo. Basicamente é isso. Qual é o caso que fica diferente? Bom, vamos ver na letra E. Prefer to mais verbo. Por que aqui agora não vai ter? Porque o rather não tem o than. Então, quando o rather não tiver o than, ele pode assumir a questão do verbo. E na letra F, eu tenho o verbo também aqui. Ok? Bom, na verdade é isso. Mas a gente vai trabalhando e conhecendo os outros casos. Ok? Alguma pergunta até agora? Are you sure? No questions? Good. Let's go. Bom, aqui nós já estamos no finalzinho. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, estamos no finalzinho. E aí eu tirei esse tempinho para nós discutirmos um pouco sobre essas questões que eles propõem aqui. What do you prefer? Check out the following items and discuss in pairs, giving reasons for your choices. Então, verifique os itens seguintes e discuta com um colega, né, dando razões para suas escolhas. Então, letra A, sweets, ou seja, doces. Bolo ou doces? Naquilo que diz respeito ao doce, você prefere bolo ou doces? Docinhos ou chocolate? Fruta ou jello? Jello é gelatina, salvo engano. Hã? Alguém? Gelatina, isso aí. Bom, vou explicar aqui, Lara. No que diz respeito aos doces, porque tem assim, há pessoas que gostam de doce, mas tem gente que gosta de doce
em várias níveis, né? Tem gente que gosta de bolo, tem gente que gosta de docinho, tem gente que gosta de chocolate, tem gente que prefere o doce na fruta, mas não gosta do doce no docinho, vamos dizer assim. Por exemplo, eu gosto muito de doce. Aliás, não gostava de doce. Eu nunca fui de comer doce. Mas depois, por influência é, da minha esposa, eu comecei a experimentar mais doce. Hoje eu como mais doce. Poderia até comer menos, mas não sou muito fã de doce, muito doce. Então, se eu pegar, por exemplo, uma barra de chocolate, não pode ser um chocolate, tem que ser um chocolate amargo. Porque se ele for muito doce, eu não consigo comer. E assim, para mim tem que ser só uma pontinha daquela só para tirar o salgado, por exemplo, do almoço. É isso que ele está falando. Então, em que nível você está de doce? É isso que ele quer saber aqui. Tem algum chocólatra de plantão aí? Gente, chocolate é muito bom, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também. Não, não, Lara, isso aqui é só para a gente discutir. Só para a gente discutir. Fica tranquila. Não precisa escrever aí, não. Mas você poderia dizer, se fôssemos escrever, poderia. I prefer, por exemplo, no meu caso, I prefer Jello. I prefer. Uh, I prefer Jello. I rather Jello than chocolate. Ok? Letra B. Drinks, soda or juice. Então, vamos lá. Bebidas, soda ou suco, sparkling or still water. Sparkling or still water é água com gás ou água sem gás. Tea or coffee. Soda, com certeza. Alguém curte água com gás? Escolher entre chá e café é difícil, ninguém toma. Mas toma refrigerante, aposto, né, Mariana? Hum. Pois é. O refrigerante também, ele, apesar de ser bebida, mas ele está nessa classificação aqui do doce. Tem que ficar atento a ele, hein? Senão a taxa de açúcar vai lá em cima. Letra C. Snacks, né? Lanches. Burgers or hot dogs. Ou seja, os hambúrgueres ou os cachorros quentes. Chips or popcorn. Ou seja, batata frita ou pipoca. Sanduíche ou pizza? A gente não pode dizer que é ruim, né? Tudo isso é muito bom, mas a gente precisa saber dosar. Nessa quarentena a gente tem feito algumas alternativas aqui também. Às vezes tem a noite da pizza, tem dia que a gente come pizza, mas tem dia que a gente come alguma coisa mais saudável, né? Faz uma salada diferente. Tem dia que a gente faz noite de hambúrguer, mas tem dia que a gente faz o noite de caldo, por exemplo. Vamos ver os comentários aqui. Eduardo, burger, estou comendo todo dia agora. Cuidado, Eduarda, vai devagar. Lara, só se vive uma vez. Pois é, só se vive uma vez, mas a gente tem que viver por mais tempo. A ideia é essa, ok? Que sorteio é esse, Eduarda, que você está falando aí, que vocês ganharam? Sorteio de quê?
Ah, vocês fazem um sorteio sobre o que vai comer, isso. É isso que eu entendi? Acho que é sorteio de lanchonete. Ah, entendi. Tô entendendo. Bom, entendi agora. E para fechar, comida saudável, salada ou steamed veggies. Steamed veggies são é, oh meu Deus, aquelas verduras feitas no vapor. Uma delícia, gente. Delícia. Galinha grelhada ou peixe, ou então grãos. Ó, para mim aqui ó, é isso aqui são os veggies, que são os vegetables, né? Os veggies aqui é a abreviação de vegetables. Bom, de qualquer forma, pessoal, diante de tudo que tem aqui, a gente precisa sim. É importante a gente variar nossa alimentação, mas é importante comer coisa saudável também, para que a gente possa se dar o direito de comer um hambúrguer, um cachorro quente, alguma coisa. Agora, todo dia não dá, principalmente porque a gente está dentro de casa, direto, tá bom? Então vamos colaborar com a saúde, porque a gente precisa também, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos. Tenha uma excelente semana e um grande abraço e um bom retorno para nós. Fiquem com Deus. Tchauzinho.